Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e vim trazer para você conteúdo sobre licitações e contratos administrativos. Nós vamos falar hoje especificamente sobre o contrato emergencial, muito importante em dia de coronavírus, enchentes, muitas chuvas, não é? Quando a administração então pode afastar o procedimento licitatório e realizar uma contratação direta emergencial. Bom, quem nos diz as possibilidades e as características é o inciso 4º do artigo 24 da Lei de Licitações. E ele diz que o contrato emergencial ele tem que decorrer obrigatoriamente de uma emergência ou de uma calamidade pública. Bom, vamos lá. O que é a emergência? É um fato imprevisível, pela administração, que venha a causar ou está em vias de causar um prejuízo à administração. Agora, não é qualquer prejuízo, é um prejuízo impossível de ser quantificado ou de ser reparado. Então tomem cuidado, porque não é qualquer prejuízozinho financeiro ou um atraso de cronograma, que pode justificar um contrato emergencial. O prejuízo tem que ser significativo, para a administração, para o contratante, ou até mesmo para um grupo social ou para a sociedade. E a calamidade pública também, fatos da natureza ou ações humanas imprevisíveis que possam colocar a sociedade como um todo em risco. A diferença da emergência é que quem declara a emergência, quem reconhece se ela existe ou não, é o contratante, enquanto a calamidade pública decorre de uma decretação específica e oficial do chefe do Poder Executivo. Então, enquanto na emergência o órgão contratante, o órgão licitante tem o poder para dizer não, isso para mim é emergencial porque não dá para esperar, sob pena de um prejuízo X irreparável ou de difícil reparação, a calamidade pública depende de um ato do Executivo. Aqui a gente tem que trazer uma informação importante, um alerta muito importante, que é a emergência fabricada. Ocorre a emergência fabricada quando a administração terá um prejuízo em decorrência de uma omissão funcional. Era dever do agente público adotar determinado procedimento, mas ele se esqueceu ou não deu atenção e agora eu tenho então uma necessidade emergencial. Exemplo, eu sou o responsável pelo controle de almoxarifado, de estoque de um determinado hospital público e eu não faço o controle dos medicamentos e chega uma situação em que não há medicamento para amanhã. Eu preciso desses medicamentos urgentemente, de forma emergencial. Nesse caso, a administração, o hospital público vai poder comprar por emergência, mas, e aí vem o fato importante, mas ele será obrigado a instaurar um processo de responsabilização. Sempre que falarmos de uma emergência fabricada ou de potencialmente fabricada, em decorrência de uma omissão ou uma desídia funcional, o agente público que autoriza o processo de contratação emergencial deve instaurar em paralelo um processo punitivo para demonstrar que vai perseguir, que vai tentar apurar se aquilo de fato é uma emergência ou se é uma emergência decorrente de uma omissão e de uma desídia. Podemos até falar em outros vídeos aí sobre o processo punitivo mais à frente. Mas o importante é lembrar que eventuais esquecimentos, eventuais desídias funcionais podem sim, e a jurisprudência atual moderna permite que sejam assinados contratos emergenciais para sanar essa emergência fabricada, mas também exige que a administração autue um processo, instaure um processo de responsabilização para apurar quem é que dormiu no ponto, quem não cumpriu com a sua função. Bom, eu vou afastar o meu procedimento licitatório e contratar por emergência justamente porque eu não consigo aguardar o trâmite processual do procedimento licitatório. Então, por mais que eu tenha um potencial prejuízo, um potencial dano, se eu tiver um tempo ou se eu verificar que é possível realizar um procedimento licitatório sem maiores prejuízos, eu devo não realizar a contratação emergencial e realizar o procedimento licitatório. Então, a contratação emergencial ela é a exceção à regra. E para ser exceção à regra, eu tenho que então justificar a impossibilidade, normalmente por conta do cronograma, por conta de tempo, justificar a impossibilidade do meu procedimento licitatório. O artigo 24, inciso 4º, também diz que eu só posso ter como objeto do meu contrato emergencial os bens e os serviços necessários para suprir ou para evitar o prejuízo. Eu não posso estender o contrato emergencial para outras atividades. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma escola pública e depois de um vendaval ou de uma chuva muito forte, o telhado dessa escola fica destruído.
né? E aí então a administração resolve por contratação emergencial para não comprometer o cronograma escolar, para não comprometer a saúde daquelas crianças, dos próprios usuários daquele prédio, né? Resolve por emergência então providenciar os reparos do telhado. Eu não posso colocar no contrato administrativo a pintura da escola. Por quê? Porque a pintura em nada se refere, primeiro, ao telhado, e segundo, porque não é emergência. Eu posso fazer um procedimento licitatório visando a pintura, visando a reforma, a manutenção da escola. Então, o meu objeto do contrato emergencial só pode se resumir, só pode ter por contratação, ter por objeto os bens, os serviços, os fornecimentos necessários para sanar aquele prejuízo, para interromper o prejuízo, para evitar aquele prejuízo. Mas o objeto contratual tem que ser possível de ser executado em 180 dias. Esses 180 dias contam-se a partir, e dado importantíssimo, contam-se a partir do evento danoso e não da assinatura do contrato emergencial. Então vamos pensar, no nosso mesmo exemplo da escola, deu a chuva, então choveu na segunda-feira, destelhou toda a escola. Eu consegui verificar isso na terça-feira, assino o contrato na sexta-feira. Os 180 dias não contam da assinatura do contrato lá na sexta-feira, contam do evento danoso na segunda, do dia da chuva, o dia que o telhado foi destruído. Isso é muito importante porque às vezes uma administração mais morosa entre um dano ou um fato danoso à administração e a sua efetiva providência ou contratação emergencial perde muito tempo. E aí dos 180 dias, vamos pensar aqui no exemplo, eu fico lá com 100 dias, com 160 dias. O meu objeto ele deverá ser executado dentro desse prazo. E você já deve estar se perguntando, tá, mas e se eu não conseguir executar o objeto nesse prazo? Bom, se você não conseguir executar o objeto nesse prazo, você não poderá prorrogar o contrato. Por quê? Porque o inciso 4º ele diz claramente que os 180 dias são improrrogáveis. Tá, Ricardo, mas eu não consegui concluir. O que eu devo fazer? Eu abandono o objeto? Não. Hoje a jurisprudência tem entendido que é possível assinar um novo contrato administrativo, logicamente adequando a justificativa. Você vai ter que explicar por que não conseguiu cumprir aquele cronograma de 180 dias previsto na legislação. Se você assinou o primeiro contrato emergencial, você tinha a convicção que era possível executar em 180 dias. O que aconteceu de errado que não foi possível, que não permitiu a execução naquele prazo de 180 dias. Se você tiver um motivo, mais chuvas, greve, falta de material, enfim, algo que seja superveniente ao primeiro evento, a chuva, ou seja, um segundo motivo que não permitiu cumprir nos 180 dias do seu contrato emergencial, você pode celebrar um segundo contrato emergencial. Se tratou-se, por exemplo, de um atraso do contratado, você até pode assinar um segundo contrato emergencial, mas você também terá, a exemplo do que a gente falava de responsabilização funcional, você também terá que instaurar um processo punitivo do contratado pela morosidade na execução do cronograma. Então, é fácil pensar, tem os 180 dias do fato danoso. Não consegui cumprir nos 180 dias, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é por que eu não consegui cumprir? E se eu tiver ali um elemento superveniente, por mais que seja de responsabilidade de algum contratante, pode até mesmo ser da própria administração, eventualmente, se eu tiver a culpa de um dos contratantes para não conseguir cumprir o objeto contratual nesses 180 dias, eu celebro um novo contrato administrativo, também emergencial, também por 180 dias, e instauro um processo punitivo para apurar responsabilidades, quer da administração, na pessoa do seu agente público, quer na pessoa do contratado que não cumpriu o contrato administrativo. Então não posso prorrogar o meu contrato em hipótese alguma. E aí as pessoas me perguntam, tá, Ricardo, mas como é que eu faço eu preciso de pesquisa de mercado? Como é que eu começo o meu processo de contratação emergencial? Em regra, se tudo fosse dentro dos parâmetros possíveis de serem executados, a administração deveria pesquisar o preço, elaborar a minuta de contrato, verificar a documentação de qualificação técnica e fiscal da empresa a ser contratada, para daí então celebrar o contrato. Este é o procedimento que nós vamos seguir.
É o procedimento padrão para a contratação emergencial. Ou seja, ocasionado o fato danoso ou em vias de ocorrer o fato danoso, a administração então justifica a necessidade da contratação emergencial, então o item 1, a justificativa da contratação, não é? Identifica os objetos essenciais a serem contratados, para não contratar além do que precisa, não é só aquilo que é emergencial, né? Identifica quem vai ser o contratado, e aí a administração tem uma liberdade para não escolher aleatoriamente, mas para identificar um potencial contratado, não é? Define-se o valor do contrato e se celebra o contrato administrativo, obviamente, com a previsão de recursos orçamentários, ok? Só que existem algumas exceções. A exceção da exceção. A jurisprudência diz que em casos em que se colocar a vida humana em risco, é possível realizar-se esse processo de fase interna do contrato administrativo posteriormente à contratação emergencial. Né? Então, se eventualmente eu estiver tratando de um risco à vida humana, né, eu posso assinar o contrato de forma imediata com um prestador de serviço ou com um fornecedor, né, e logo depois, executado o objeto ou sanada a emergência, eu vou então elaborar o meu processo administrativo, a justificativa com todos os detalhes, né, e aí esse fato, agora o que eu vou te falar vai tomar uma importância muito maior, né, justificar o preço. Então, aqui, quando eu até inverto e contrato antes e depois faço a burocracia necessária para a contratação emergencial, a justificativa do preço passa a ter uma relevância fundamental. Por quê? Porque eu vou ter que comprovar que o contratado não teve vantagem indevida, né, sobre a administração, não cobrou além do que ele usualmente cobra, né, até para afastar superfaturamento ou qualquer tipo de responsabilidade fiscal e administrativa. E aí então, depois de sanada a emergência, eu comprovo a isonomia do preço, eu comprovo a capacidade do contratado, eu vou satisfazer então os critérios de contratação. Mas vejam, isso é a exceção. Né? São raríssimos os casos em que os tribunais de contas permitem esse tipo de inversão, em que eu vou direto para o contrato. Somente quando a vida humana está em risco. O comum do processo de contratação emergencial se quiserem até anotar, eu vou colocar depois no mapa de fixação. Não é? O comum eu identificando a emergência, justificar a contratação emergencial, delimitar os objetos que deverão ser contratados, obras, serviços, fornecimentos, delimitar este objeto, identificar uma empresa que possa executar este contrato, né? E vejam, não é só possa tecnicamente, eu também tenho que me preocupar com a qualificação fiscal, a jurisprudência dizendo que mesmo no contrato emergencial eu preciso comprovar a regularidade fiscal da empresa, não é? Vou então obter as certidões necessárias para comprovar a regularização fiscal da empresa, né, a qualificação fiscal da empresa. Vou me preocupar com as certificações ou com os registros necessários obrigatórios para que ela possa executar o objeto, qualificação técnica, portanto. Não é? Vou me preocupar com a reserva orçamentária, a dotação orçamentária, e aí então vou assinar o meu contrato administrativo ou, eventualmente, se a legislação permitir, dar lá a ordem de serviço, a ordem de fornecimento. O que é importante a gente pensar aqui sempre contrato emergencial é a exceção. Se eu dormi no ponto, se eu esqueci dos meus quantitativos, se eu deixei acabar o produto, se eu deixei acabar o serviço e preciso correr agora para contratar, há jurisprudência moderna dizendo que eu posso, mas que eu tenho que buscar responsabilizar o agente público omisso, né, ou deficiente lá na sua atuação pública. Assinado o contrato, eu tenho 180 dias do fato danoso, não é da assinatura do contrato. E sempre eu tenho que comprovar, não é, a regularidade fiscal, a qualificação técnica, né, e a adequação do preço. Se nós precisássemos resumir o contrato emergencial numa aula rápida como essas seriam as informações básicas para você poder atuar. Gente, eu
Coloco o meu grupo no WhatsApp à sua disposição para que tire mais dúvidas, coloco os comentários à sua disposição para que você possa então mandar o seu comentário. Se esse vídeo foi de interesse, se serviu para o seu crescimento profissional, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like, ativar o sininho para que você receba os nossos vídeos. Isso é muito importante para que eu fique sabendo que estou contribuindo para o seu crescimento, e é muito importante para que o YouTube divulgue mais esse vídeo, né, e mais pessoas possam ter acesso como você. Eu desejo a você bons negócios, ótimos contratos. Um abraço, até mais!